Agora tá. Tá, Peraí. tá, Sim. agora tá. Bom dia. Oi, agora tá me ouvindo? Tamo, Sim, tamo. Tá bom? Ou tá tá. chiando? Também. Assim, tá ok, tá aceitável. Beleza, peraí. Deixa eu colocar mais perto da minha boca, senão vocês não vão ouvir nada. Pequeno. Pronto. E aí? Deixa eu colocar aqui. Colocar o slide. Tá aparecendo aí pra vocês? Sim, Tá, tudo tá. certinho. Tá gravando e tudo, viu, Gabs? Fica tranquilo. Mas qualquer coisa Tranquilo, beleza. me dá uma chamada aí. Pô, Sócrates, que delícia. Eu odeio sofista e adoro Sócrates, mas tudo bem. Eu vou começar então. Deixa eu só por curiosidade, vocês duas, a Evelyn e a Tayla, vocês já tiveram filosofia na escola? Vocês têm alguma familiaridade com a filosofia ou não? Sim, tive o melhor professor em filosofia no ensino médio. Amava. Tomara que eu seja um dos melhores também. Gabriel, bom dia. Oi. Bom Eu dia. também tive estudo no ensino médio, Ensino médio? filosofia. Legal, beleza. Bom, eu acho assim que não vai ser nada de outro mundo. Se vocês já tiveram no ensino médio, eu acredito que vai ser tranquilo para vocês. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper tranquilo, tá? Podem ficar à Tudo bem. vontade. Ok. Vamos lá. Então tá bom. Eu vou começar a aula, tá? A partir de agora. Eu vou dar uma pequena introdução. Assim, eu sei que o professor Bruno, na outra aula, ele já deu uma certa introdução. E só que mais por metodologia mesmo minha, eu vou dar uma pequena introdução também, só para não parecer que eu estou jogando as coisas, tá? Então, enfim, eu espera aí. Bom, deixa eu passar aqui. Quando a gente estuda filosofia, sempre as principais perguntas que a gente tem, que a gente faz quando nós começamos a estudar filosofia, são as seguintes, que é por que, né? O que é filosofia? Por que estudar filosofia? Qual o sentido da filosofia e para que ela serve, né? Para falar a realidade, essa é uma pergunta muito complexa. E se a gente pegar na história da filosofia, diversos autores na história da filosofia, eles tentaram responder essa pergunta e ela jamais chegou perto de ser respondida por completo. Então, não é uma unanimidade nenhuma dessas questões. Então, por exemplo, para alguns filósofos, a filosofia, quando vocês perguntam o que é a filosofia, eles vão responder que a filosofia ela é a busca pela verdade em uma questão mais humana para alguns filósofos, por exemplo, Sócrates, uma questão ética. Para outros, como no caso dos pré-socráticos, é a busca pelo princípio de toda a existência. Enfim, quando perguntamos, por exemplo, no caso do sentido da filosofia, alguns filósofos, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um filósofo que não cai no Enem, mas só para exemplo de didática mesmo, que é o Deleuze, ele vai falar que o sentido da filosofia é aquele que eu quero que ele tenha. Ou seja, o que significa? Que não existe um sentido último, não existe só um sentido verdadeiro, singular, que a gente precisa achar. Que, na verdade, o sentido ele é construído. Nós mesmos que construímos esse sentido para a filosofia e para a vida no geral. Enfim,
essas duas questões, a gente não vai debater, tá? A gente vai se concentrar na principal pergunta que vai nos levar para os sofistas e depois para o Sócrates. Que vai ser o porquê que a filosofia existe. Então, quando nós nos perguntamos por que a filosofia existe, a gente pode achar como resposta que a filosofia existe porque existem problemas filosóficos. Isso parece um pouco óbvio. Então, é impossível a gente pensar na existência da filosofia sem que existam esses problemas. É um pouco daquela história do que nasceu antes, né? Se a gente fica pensando um pouco do que nasceu antes, o ovo ou a galinha. Então, nesse caso, os problemas filosóficos vieram antes da filosofia, por isso que ela existiu para responder esses problemas filosóficos. E disso ocorrem novas formulações de perguntas, como aquilo que eu tinha te falado, né? Se a filosofia existe por conta dos problemas filosóficos, quem, de uma certa forma, cria esses problemas? Nós mesmos. É um pouco do que eu tinha falado sobre o sentido da filosofia. Nós mesmos criamos o sentido para a filosofia e nós mesmos criamos os problemas filosóficos para responder algumas questões sobre o mundo. Isso vai ficar um pouco mais evidente quando a gente for seguindo, e acho que principalmente quando a gente chegar em Sócrates, acho que vai ficar um pouco mais claro. Talvez agora fique um pouco nebuloso, mas enfim. Dito isso, a gente pode concluir que há teorias, argumentações e debates filosóficos porque há problemas na filosofia. Então, só fazendo um paralelo para ficar mais claro, como na pesquisa científica, as ideias e as teorias científicas são respondidas, são respostas a problemas científicos, assim também, fazendo uma analogia, na pesquisa filosófica, as teorias filosóficas são tentativas de solução de problemas filosóficos. Então, a filosofia começa exatamente da mesma forma. Só pegando para tentar trazer um pouco da aula passada, como vocês estudaram os pré-socráticos, vocês devem ter visto que os pré-socráticos eles eram uma oposição aos mitos. Então, antes dos pré-socráticos, os fenômenos do mundo eles eram explicados a partir dos mitos, entendeu? Então, da mitologia. Então, somente com os pré-socráticos, com essa limitação dos mitos de explicar as coisas que aconteciam no mundo, que surge, não surge assim, mas enfim, os pré-socráticos eles elaboram uma nova forma de explicação do mundo. Ficou alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Então, a gente pode concluir que os problemas filosóficos eles existem, são inevitáveis e irreprimíveis. E esses problemas eles tendem a assombrar todas as pessoas que não se neguem a pensar sobre o mundo. Então, o que isso significa? A gente não consegue fugir desses problemas filosóficos. Eles são indissociáveis de nós mesmos. Nós, mesmo que a gente não queira, a gente vai acabar esbarrando nesses problemas e questionando, de uma certa forma. Então, por exemplo, a gente pode pegar alguns problemas, alguns questionamentos que certamente todo mundo já fez. Então, se Deus existe ou nós existimos? Ou só nós, né, perdidos nesse imenso universo? O mundo é um cosmos ou um caos? A história humana tem sentido? Se tem, qual é? Ou, na verdade, tudo, a glória, a miséria, as grandes conquistas e os sofrimentos inocentes, vítimas e algozes,
exatamente tudo será envolvido no absurdo, será tudo um grande absurdo, no nada de sentido. O homem é livre ou é responsável? Ou é mero... desculpa, o homem é livre e é responsável ou é mero fragmento insignificante do universo, determinado em suas ações por rigorosas leis naturais, enfim. Por exemplo, outra coisa também, quando a gente pode, por exemplo, dizer que o Estado é democrático, quais são os fundamentos da democracia? Enfim, esses tipos de questionamentos, certamente, acredito que todos já tenham feito algum desses, e isso é só um exemplo para demonstrar para vocês que mesmo quando a gente tenta fugir um pouco da filosofia, a gente, de certa forma, não consegue. Eita, esqueci de passar mais um slide. Bom, enfim, seguindo então, deixa eu passar aqui. Seguindo então, a gente pode dizer que a história da filosofia é a história dos problemas filosóficos, né, das teorias, das argumentações, e história dos debates entre os filósofos, das conquistas e dos erros filosóficos. É a história de sempre novas tentativas de tomar de assalto questões inevitáveis, a esperança de conhecer, entre outras coisas, sempre mais a nós mesmos e de encontrar orientações para a nossa vida, e algumas motivações para a gente acabar seguindo. Então, por exemplo, não é difícil a gente constatar que a história da filosofia ocidental é a história das ideias que deram forma, né, à história do Ocidente. Então, isso a gente não pode desqualificar, tá? A gente não pode dissociar isso da história da filosofia. Então, isso significa que a filosofia é e sempre será produto do seu tempo. E isso é bem importante que a gente entenda para entender o porquê que os filósofos estão elaborando esses questionamentos, tá? Posso fazer uma questão? Pode, com certeza. Quando você diz que a filosofia é o conteúdo do seu tempo, você está dizendo que é as questões daquele momento, Isso. Perguntas. Beleza. Isso, exatamente. Por exemplo, a gente pega, por exemplo, quando Platão ele escreve a República, é porque ele está, de alguma certa forma, que vocês vão ver logo depois, ele escreve logo depois da morte de Sócrates, ele está, de uma certa forma, irritado, enfim, totalmente contra, né, com a democracia ateniense, porque a democracia ateniense, de certa forma, matou Sócrates, entendeu? Então, os fatos históricos, os fatos sociais, o que ocorre naquele momento é o que é preponderante para aquele tipo de reflexão nascer, entendeu? Isso vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for seguindo, tá? Beleza. Beleza? Tá. Enfim, como eu estava falando, né, as condições sociais, históricas da filosofia serão sempre preponderantes para que aquele debate ele nasça. E isso é fundamental na filosofia e deve ser entendido ao longo do curso, para que fique tudo mais claro, porque senão a gente vai achar que, por exemplo, eu antes de estudar, né, de ter essa concepção, para mim era muito difícil de entender alguns autores, então eu acho que isso, a gente tendo um pouco dessa noção, fica mais fácil de entender o porquê que eles estão pensando nisso, não simplesmente achar que, por exemplo, os caras estão tirando isso do nada. Tem todo um contexto e algo a ser respondido nesse sentido, tá? Onde que eu estava? Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aqui dos pré-socráticos. Quando a gente vê, por exemplo, os pré-socráticos, que são chamados de filósofos naturalistas, eles nascem, né, entre aspas,
nascem por conta do problema da falta de racionalidade na explicação dos fenômenos do mundo, que foi aquilo que eu tinha falado sobre a explicação das coisas a partir do mito. Então, por exemplo, quando acontecia um raio, por exemplo, eles falavam que era Zeus jogando os... eles não os pré-socráticos, os gregos. Eles acreditavam que era Zeus jogando os raios lá do Olimpo. E os pré-socráticos, eles perceberam que isso era muito limitado para explicar as coisas que acontecem no mundo. Então, é mais um exemplo de como a filosofia nasce a partir das condições, né, das condições históricas daquele momento. Sim. Enfim. O que a gente precisa entender, né, quando a gente estuda a filosofia, só para concluir essa parte, e sobretudo na história da filosofia, que os problemas filosóficos são, além de tudo, os problemas derivados desse momento histórico, desse momento sócio-histórico de cada filósofo. E a partir disso a gente pode ver que a filosofia é muito mais próxima da nossa realidade do que a gente acha. Então a gente pensa, só para finalizar, como eu estava falando para vocês, que, por exemplo, sei lá, que algumas filosofias saíram do nada, que o cara ele estava lá de boa e aí ele pensou que, não sei, existe para pegar o exemplo do Platão, que ele pegou e, por exemplo, pensou que existe um mundo das ideias e um mundo empírico e já era. Não, teve todo um contexto atrás disso e todo um contexto que ele precisava, vários questionamentos que ele precisava responder. Tá? Professora, eu vejo isso também como um preconceito na questão das pessoas não quererem estudar. E para você fazer um questionamento, você tem que persistir para você entender aquele seu questionamento. Você precisa estudar mais além daquilo. Também eu acredito. Sim, sim. E quando você estuda, é igual o professor de literatura ele falou, você meio que fica chato, porque você não vai aceitar qualquer coisa que falarem para você. Sim, Acho que a filosofia me fez imaginar muito, filosofia, história e todas as matérias me fez ver o mundo nessa visão, vamos dizer assim. Sim. Principalmente a filosofia. Sim, com certeza, assim, eu falo por mim, a filosofia, eu posso dizer que, assim, no começo, quando eu estava no começo da graduação, eu achava, como eu não tinha essa noção, né, que há todo um contexto histórico, social, por trás desses questionamentos e dessas respostas, tudo ficava, para mim, meio vazio, entende? Então ficava meio que fora de contexto, como se tivesse tudo sido jogado. Quando eu passei a entender isso, é que tudo começou a ficar mais claro. Então por isso que eu estou batendo bastante nisso, que eu acho que aí fica muito mais fácil de você entender, tá? Sim. Aí se você vê, a maioria dos filósofos, eles têm mais de uma profissão, vamos dizer assim, eles são estudados sempre em mais coisas do que o normal. Sim. Bom, enfim, essa era um pouco da introdução que eu queria dar para vocês, só para a gente já entrar aqui na sofística. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, não, peraí, deixa eu voltar. Tá. Bom, só para exercitar um pouco dessa questão do contexto, né? Para a gente entender um pouco do contexto em que os sofistas eles estavam inseridos, no momento em que eles nascem, os filósofos da natureza, os pré-socráticos, eles já estavam com uma certa limitação de gerar novos questionamentos. Então a gente sabe que, de alguma forma, há uma limitação para você conhecer as coisas do mundo. A gente pode ver, por exemplo, até mesmo a ciência que hoje, que já está bem avançada, ela de alguma forma, ela acaba ainda sendo limitada. Obviamente, ela vai evoluindo, mas existem coisas que a gente não consegue responder. Por exemplo, a gente ainda não consegue responder
da onde nós fomos derivados de tudo, qual é aquele algo primeiro do mundo, racionalmente. E isso era algo que estava pegando neles também, tá? Nos filósofos da natureza, os pré-socráticos. Enfim, eles começaram a esbarrar, né, nesses limites da razão, e que gerou a possibilidade de novos tipos de reflexão existirem, que aí foi no caso que foi onde os sofistas eles nasceram. Como eu tinha dito antes, o contexto que surge a sofística é um contexto onde a democracia ateniense estava no auge, né? Os cidadãos eles estavam conseguindo participar de forma mais livre dos debates na ágora, que é como se fosse... É um lugar onde eles debatiam, como se fosse uma... Como eu posso dizer? Não sei, como se fosse uma assembleia, que eles debatiam as coisas. E como a sofística, principalmente a sofística de Protágoras, ela era focada principalmente na retórica e na capacidade de fazer um argumento fraco se tornar um argumento forte. E aí, a partir disso, os sofistas eles foram ganhando cada vez mais força dentro de Atenas. Bom, quando a gente fala sobre o significado do termo sofista, como eu coloquei aí no slide, sofista é um termo que significa sapiente, que significa perito de saber, é alguém que sabe, né? E essa concepção do termo, ela era positiva a princípio, né? E se tornou negativa, sobretudo por causa da forte oposição e polêmica que tinha entre os sofistas e tanto Platão quanto Aristóteles, e até mesmo Sócrates. Como o Sócrates ele vai dizer em alguns dos diálogos, né, platônicos, eles sustentaram que o saber dos sofistas era aparente e não efetivo, profundo. Isso significa que, para os objetivos de busca da verdade, eles não estavam comprometidos com a verdade, né, e sim com o lucro, pode-se dizer assim. Quando a gente pega, por exemplo, especialmente Platão, ele insiste na periculosidade, do ponto de vista moral das ideias dos sofistas, além de insistir na sua inconsistência teórica. E por muito tempo, a gente acreditou, de certa forma, nesses sofistas descritos por Platão e Aristóteles. Tá? Então a gente ficou muito tempo preso nessa questão dos sofistas. De modo que o movimento sofístico ele foi geralmente desvalorizado e considerado, como é que eu posso dizer, um movimento de decadência do pensamento grego. Então, se a gente pegar alguns escritos, principalmente do Platão, ele bate bastante assim nos sofistas. Eles odiavam os sofistas. Para dizer Professor, assim. Pode posso falar. fazer uma pergunta? Pode ser Pode. idiota pergunta, mas vou fazer mesmo assim. Não, pode falar. Essa palavra sofista, sofística, eles tiraram isso da onde? Então, Saberia explicar? Então, é que assim, como é que eu posso explicar? É que, olha, eu acho que eu não vou saber te explicar. Tudo bem, tudo bem. É que assim, na verdade, eu não vou conseguir explicar. Eu teria que procurar um pouco mais sobre a definição, que pode ser que eu dê uma definição que te confunda mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar direitinho sobre o nascimento, né, da palavra sofística, que eu não lembro agora de cabeça, e aí eu te falo na próxima aula, pode ser? Pode ser. Beleza. Bom, eu vou seguir aqui. Tá. Quando a gente fala da natureza, que o percurso da sofística ela foi
da natureza ao homem. Então ela fez como se fosse uma progressão, a gente pode dizer. Então, falando nisso, os sofistas eles provocaram uma autêntica revolução espiritual, entre aspas, tá? Eles deslocaram o eixo da reflexão da filosofia, que era da filosofia da natureza, dos pré-socráticos, e do cosmo, né, ao homem, e aquilo que concerne a vida do homem como membro de uma sociedade, tá? Então, eles centralizaram os interesses e os debates na ética, na política, na retórica, na arte, na linguagem, na religião e na educação. Então, naquilo que a gente hoje pode chamar de cultura do homem, tá? Então, a gente pode até afirmar que com os sofistas, inicia-se como se fosse um período humanístico da filosofia antiga, tá? Deixa eu passar aqui. Bom, quando a gente fala sobre a importância dos sofistas, a possibilidade de um discurso ser dito de uma forma ou de outra, visando convencer e persuadir, era duramente criticada por Sócrates. A gente vai, inclusive, se não me engano, acho que a gente vai ver isso mais para frente. Para ele, o filósofo, ele se caracteriza pela busca incessante pela verdade. E essa verdade, ela não está a serviço das circunstâncias políticas. Então, nesse sentido, os sofistas, por seu lado, eles não viam a questão dessa forma, né? O discurso, ele era visto como um caminho capaz de conduzir, ele não era visto como um caminho capaz de conduzir à verdade. Então, muitos sofistas, eles nem sequer se importavam com a verdade, no sentido de algo absoluto. Quando a gente pega, por exemplo, Protágoras, ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, só pegando um exemplo que é atribuído a ele. Se algo parece frio, por exemplo, para Pedro, é porque esse algo ele realmente é frio para ele, tá? E se esse algo for sentido por outra pessoa, por exemplo, pelo Lucas, como quente, é porque assim também é. Então há um certo relativismo, assim, eles não estão considerando aquela noção clássica de verdade como se existisse uma coisa só. Ou seja, está frio, independente de eu sentir isso ou não. Eles não consideram assim, eles consideram como se a sensação a sensação não, como se como se fosse o entendimento individual prevalecesse, tá? Enfim, todo esse percurso que eu estou descrevendo, que ocorreu com sofistas, eles eram mestres da retórica, da argumentação, da persuasão. Eles vão se dedicar a formar jovens atenienses, tá, para atividade política. Enfim, em oposição, e eles farão uma grande, como eu posso dizer, uma grande oposição a Sócrates. A gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente entrar em Sócrates, tá? Enfim, é basicamente isso. A sofística é basicamente isso, os sofistas. Assim, não cai muito pelo que eu vi, cai mais essa questão assim um pouco introdutória. E essa é um pouco dessa questão de Protágoras cai também, mas é bem pouco, tá? Ficou alguma questão aí para vocês, alguma dúvida? Agora não, tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Vocês estão achando muito confuso ou tá de boa? Tranquilo. Tá de boa. Tranquilo? Tá bom. Então agora a gente... Eita, passei.
Então agora a gente vai entrar em Sócrates, tá? Quando a gente fala sobre a importância de Sócrates, a gente sabe que Sócrates ele não foi o primeiro filósofo a existir, tá? Essa atribuição de primeiro filósofo, ela fica para Tales de Mileto, que precedeu ele em mais de um século, né? Mas muitos consideram Sócrates o pai da filosofia. E o curioso é que muito se sabe efetivamente sobre Sócrates e sobre o que Sócrates pensou. A gente não sabe muito bem quem foi Sócrates, qual era a sua visão sobre a filosofia. De certa maneira, a gente só tem, na verdade, os relatos de Platão, porque assim, o Sócrates, como é que eu posso dizer, ele preservava, ele dava como primordial a questão oral, ele não tinha muito esse costume de escrever as coisas que ele falava, por exemplo, como Platão e Aristóteles. Ele partia mais ele dava mais importância na parte oral, do debate, enfim. Então, a gente não tem praticamente nada escrito por ele, a gente só tem escritos de terceiros sobre ele. Então, a gente pode até dizer que, nesse sentido, Sócrates ele é um crítico radical, nesse sentido. Porque o que acontece? A postura de Sócrates ela é caracterizada por uma, que a gente pode dizer que é uma interrogação radical. Ele frequentemente é retratado como alguém, enfim, desprovido de riquezas materiais, que ficava perambulando pelas ruas de Atenas, interrogando as pessoas, principalmente jovens, sobre as verdades tidas como inquestionáveis. Então, assim, se vocês pegarem para ler qualquer diálogo socrático de Platão, você vai ver que Sócrates é um cara, de certa forma, até meio chato. Assim, eu vou explicar um pouco mais depois, quando a gente chegar no método socrático, mas ele faz você acreditar naquilo. Então ele pega, por exemplo, essas verdades que são tidas como inquestionáveis, ele faz você acreditar nisso, você vai indo na onda dele, e aí quando você já está praticamente com tudo certo, não mais duvidando de nada, ele vai lá e derruba tudo isso e cria outra coisa, entendeu? Então, enfim, é algo novo, né, na filosofia nesse momento. Enfim, esse modo, né, de fazer filosofia custou muito caro para Sócrates, como a gente sabe. O seu hábito de pôr em questão temas importantes foi responsável pela sua condenação, a condenação da sua morte. As pessoas de Atenas, as mais poderosas, preferiram sentenciar um homem inocente, né, do que assumir a fragilidade das suas próprias verdades. Então, a gente pode ver que Sócrates era um cara que incomodava bastante, tá? A gente pode dizer assim que quase todo mundo, né, já ouviu falar algo sobre Sócrates, mesmo que ele não tenha deixado nenhum texto escrito, e muitas dúvidas ainda existem sobre a sua... Pode falar. Será que ele não tinha deixado essas pessoas que perseguiram ele, acabou com todo o trabalho dele? Então, é que assim, pelos registros que a gente tem, até onde a gente sabe, como historiadores da filosofia, o Sócrates ele não era adepto a essa questão de deixar escritos, tá? De certa forma, até no começo, Platão ele não era muito adepto a isso, mas parece que ele entendia que os escritos, de certa forma, eles ficam para sempre, como ficaram, né, os escritos
de Platão estão aí até hoje. Só que Sócrates ele entendia como mais como questão didática mesmo, que era melhor a questão você debater de forma oral do que você simplesmente escrever, porque de certa forma o debate oral ele abre uma série de, como é que eu posso dizer, uma série de portas, assim, é muito diferente quando você está conversando com alguém, por exemplo, o que você está fazendo aqui. Eu estou falando e você pergunta alguma coisa, entendeu? É muito mais fluido do que você simplesmente escrever alguma coisa que fica mais ou menos como se fosse um monólogo, entendeu? Ele acreditava que era mais produtivo isso do que simplesmente escrever. Tá? Ficou alguma dúvida? Não. É que às vezes filosofia a gente tem que pensar mais. Sim. Posso continuar? Pode. Bom, enfim. Eu vou passar aqui para falar exatamente sobre o Sócrates de Platão. Tá? Sócrates, quando ele conheceu Platão, ele já tinha mais ou menos o Sócrates já tinha mais ou menos 60 anos, tá? E ele descreveu seus diálogos, os diálogos platônicos, que são chamados de diálogos socráticos, ele descreveu todo o percurso intelectual do filósofo, tá? do Sócrates, desde as primeiras investigações, né, sobre a natureza até a sua condenação à morte. Então, quando a gente pega do ponto de vista do rigor filosófico, os diálogos de Platão são a única fonte, né, como eu tinha dito para vocês, que a gente tem para ter acesso ao pensamento de Sócrates, ou que se imagina que foi o pensamento dele. Enfim, são inúmeras questões abordadas por Sócrates em cada um dos diálogos de Platão, mas aqui a gente vai se debruçar sobre alguns conceitos que compõem o chamado método socrático, só para a gente entender, nesse sentido aqui, pelo menos para o Enem, faz mais sentido a gente entender o método socrático do que a gente falar de diálogos socráticos em especial, tá? Que a gente se aprofundar nesses diálogos. Enfim, o filósofo, né, ele caminhava bastante pelos lugares públicos, eu já falei sobre isso, e nesses passeios ele ficava conversando com as pessoas, com os jovens, a respeito de temas como justiça, coragem, virtude, enfim, temas de certa forma mais voltados para o homem, e não tão voltados para a natureza, como os pré-socráticos. Quando a gente vai falar sobre o diálogo socrático, a gente fala mais especificamente sobre os diálogos de Platão, tá? Então, nesses diálogos, o Sócrates ele se preocupava em deixar que seu interlocutor desenvolvesse o seu raciocínio e a sua argumentação. Então, o ponto de partida era sempre a pergunta pela definição de algo. Então, e diante da afirmação de que uma pessoa era corajosa, por exemplo, tá? Ele perguntava o que é a coragem? E o seu interlocutor, e se o seu interlocutor ele dissesse que admirasse, por exemplo, pessoas justas, ele teria de responder a questão o que é a justiça. Então, o próprio filósofo, ele evitava oferecer uma resposta para suas questões. Ele se colocava na posição de um indutor para que o seu interlocutor ele percorresse o caminho, né, o caminho rumo ao conhecimento. Então, o próprio Sócrates, se a gente for ver os próprios diálogos socráticos,
ele afirmava desconhecer os assuntos sobre os quais ele debatia, deixando unicamente o seu interlocutor com a tarefa, que é de produzir o saber. Enfim, nesses diálogos, eles sempre terminavam sem conclusão, tá? Esses diálogos, eles não se encerram com uma pergunta efetiva, com uma resposta efetiva para a pergunta que conduziu toda a conversa. Mas, ao contrário, ela termina num impasse, ou no reconhecimento por parte dos dois, né, dos dois interlocutores, de que eles ignoravam o significado dos temas mais importantes da vida pública. Então, se vocês pegarem praticamente todos os diálogos socráticos, eles terminam sem conclusão. É meio frustrante até, de certa forma. Bom, como eu tinha dito antes, o Sócrates ele se coloca como alguém que não sabe. Ele se coloca como alguém que só questiona, tá? Então, diante de uma pessoa que afirma saber sobre o assunto que está sendo discutido, Sócrates ele assume a postura de alguém que não sabe. E por meio da interrogação, o filósofo ele revela a verdade. Essa verdade significa que o seu interlocutor, aquele que ele está debatendo, ignora, tá? Só que, sobretudo, ele ignora que ele ignora, como eu vou dizer, ele ignora ser ignorante, para ser mais claro. Ele ignora que ele não sabe, entendeu? E essa postura, ao assumir desde o início que não tem resposta, mas apenas perguntas, revela o significado do que ele teria respondido o oráculo, né? Sobre essa questão do oráculo, só para vocês entenderem melhor. Há uma historinha, pode-se dizer assim, que o oráculo, né, na Grécia Antiga, era costume as pessoas se consultarem com os oráculos, para saberem, né, para que uma verdade ela fosse revelada ou um futuro ele fosse conhecido. Quando, por meio da sacerdotisa, a divindade do oráculo de Apolo, foi questionada sobre quem seria o homem mais sábio de Atenas, a resposta foi Sócrates. Então, isso era algo que rondava em Atenas, tá? Essa questão de Sócrates ser considerado o homem mais sábio de Atenas, enfim. E ao saber disso, né, o Sócrates ele teria dito a seguinte frase, depois de terem atribuído a ele todo esse conhecimento, ele teria dito a seguinte frase: só sei que nada sei. Enfim, quando ele se coloca como ignorante, ao saber que ele era ignorante de verdade, e que por isso ele teria que buscar a verdade, né? Sócrates ele estava à frente de seus interlocutores. Então, ele não tinha, por exemplo, a mesma postura dos sofistas, pois quando ele reconhece a sua ignorância, ele não se considerava um professor. Ao contrário disso, o Sócrates ele não era alguém que detinha a verdade, mas aquele que, por amar a sabedoria, buscar a sabedoria, ele buscava a sabedoria através da interrogação. E essa postura, né, essa postura de buscar a verdade através da interrogação é chamada de dialética socrática. Bom, a gente já está praticamente no finalzinho. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui, tá?
porque faltam 12 minutos. Enfim, quando a gente fala sobre a ironia socrática, a ironia socrática significa exatamente interrogar, né, o interlocutor e revelar a ele a sua própria ignorância, e isso define a ironia contida no método socrático. Então, Sócrates ele assume a posição de alguém que confia na capacidade do seu interlocutor, parecendo acreditar nas suas perguntas, que as suas perguntas terão respostas esclarecedoras. Então, ele chega até a assumir as teses do seu interlocutor, como eu tinha dito para vocês, como se partilhasse daquelas opiniões. E o resultado, contudo, sempre se revela o mesmo, o não saber. Então, é aquilo. Os diálogos socráticos, eles fazem todo esse percurso e, no final, a gente fica até frustrado que a gente se depara que, na verdade, a gente não sabe de nada. Deixa eu passar aqui. Bom, quando a gente fala da maiêutica, para definir a maiêutica na atividade filosófica, o Sócrates ele estabeleceu uma analogia com o ofício da sua mãe, que ela era parteira. Então, ela auxiliava as gestantes e os seus bebês no momento do nascimento, dando à luz às crianças. E Sócrates, ele dizia também que exercer essa atividade, ele dizia também exercer essa atividade, porque cabia a ele a tarefa de auxiliar as pessoas a parir as suas próprias ideias, dar luz ao conhecimento, fazer o saber de seu interlocutor se revelar. Então, ele não se considerava como aquela pessoa, né, que tinha a verdade, mas ele se considerava aquela pessoa que levaria as pessoas para a verdade, tá? Então, a gente pega, por exemplo, no diálogo Teteto, que é um dos escritos por Platão, o Sócrates ele faz um relato dessa sua habilidade. Se eu não me engano, isso só aparece, essa questão da maiêutica aparece só nos diálogos do Teteto. Eu não lembro, pelo menos de cabeça, de outros diálogos que isso aparece, mas enfim. Ele se coloca, né, como se ele ocupasse essa função de parteiro, e o filósofo ele não é responsável pela geração do conhecimento, mas apenas auxilia nessa importante tarefa. Enfim, se fosse pedido, né, para ele gerar algum conhecimento por conta própria, Sócrates ele certamente ele diria que é impotente para tal função. Então, assim como a parteira, a gente fazendo uma analogia, tá? Assim como a parteira não gera os bebês, enquanto assiste às gestantes, Sócrates também não produz conhecimento, tá? Desse modo, Sócrates ele exerceria a ação de parteiro da alma, ajudando a extrair dela os saberes, que ele entendia que os saberes eles vinham da alma, tá? Enfim, a gente está chegando já no final aqui. Bom, para encerrar, a gente vai falar sobre o julgamento de Sócrates. Em Atenas, os cidadãos de posses, principalmente, e aqueles considerados mais sábios da cidade, ficaram incomodados com os questionamentos de Sócrates, já que o filósofo ele mostrava que ele não conhecia, mostrava que eles, né, os cidadãos de posses e aqueles que eram considerados os mais sábios, eles não conheciam o que pretendiam saber. Então, que na verdade eles não eram de fato sábios, que eles efetivamente não conheciam nada. E por sentirem-se humilhados, eles acusaram Sócrates, pois viam nele o sinal de perigo, tá? Então, Sócrates ele foi acusado de não acreditar nos deuses locais, de introduzir novos deuses e corromper a juventude. Essa foi a sentença dele.
Na sua defesa, o filósofo não pediu clemência, mas também não reconheceu a acusação nem a autoridade daqueles que o julgavam. Então, em vários momentos, o Sócrates ele foi avisado, né, pelos juízes que existia a possibilidade de uma pena alternativa. Ele poderia ter confessado a culpa, aceitado a clemência ou ter escolhido o exílio, mas ele preferiu seguir com a sua postura. Então, talvez por isso também ele tenha ficado para a história. Então, enfim, é isso, tá? É basicamente isso com relação aos sofistas e a Sócrates. A gente ainda tem 7 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem falar, fiquem à vontade. Deixa eu parar aqui. Nenhuma pergunta, tranquilo até aqui. Eu estou pensando em deixar algumas questões para fixar conhecimento para vocês. Eu não sei também se vocês têm tempo, mas algumas questões sobre a aula mesmo, lá no Moodle, se vocês quiserem fazer, eu vou deixar lá, não sei se vocês têm tempo, conseguem fazer, mas acho que é bom para fixar um pouco. Beleza, eu quero sim. Beleza. E aí, vocês gostaram da aula? Também. Vocês acharam que algo que ficou um pouco confuso? Não, bem legal. professor, muito bom, gostei. Tranquilo? Beleza, então. Tranquilo. Então tá bom, pessoal. Eu vou encerrando aqui. Lucas, tem alguma coisa para falar? Bom, enfim, eu vou encerrando aqui, então. Eu acho que daqui a pouco o próximo professor vai entrar, né? Falou, pessoal. Uhum. Um abraço. Falou, obrigada, viu, professor? Imagina. Desculpa as perguntas sem noção. Imagina. Pode perguntar. É legal assim, porque a gente interage e eu acho que a aula fica mais fluida. Também, ok, obrigada, bom final de semana. Para vocês também, bons estudos.